Bom dia, galera, tudo bem? É hoje, hein? Chegou o dia, pessoal. Vocês não têm ideia do que está acontecendo no Brasil. Eu vou revelar para vocês hoje o que está acontecendo realmente no Brasil e o nível do que está por trás aqui de tudo que está acontecendo nesse domingo, dia 26 de maio. Galera, olha só, o movimento, esse movimento Reforma Já, esse movimento que está querendo cobrar que as reformas sejam votadas de forma célere, rápida, constitucional, que os deputados exerçam a sua função para a qual foram eleitos e recebem os seus proventos ali do erário do Tesouro Público. O movimento, ele ganhou momento. O que significa momento? A gente fala momento assim, chegou o momento, chegou a hora. Mas, na verdade, essa palavra momento, ela tem um significado na física que vai ajudar muito a gente a entender, a vocês entenderem, nós aqui entendermos o que está acontecendo de verdade. Por isso, eu peço licença a você rapidinho para a gente fazer uma metáfora usando a ideia de momento na física, tá? Na física, pessoal, o momento é a tendência que um corpo tem de manter o seu deslocamento, de continuar se movimentando. Quando um corpo começa a se movimentar e ele ganha momento, significa que é a tendência dele continuar se movimentando. Então, quando eu estou dizendo a você que o movimento Reforma Já ganhou momento, o que significa isso? Ele começou a se mexer e a tendência é que ele continue se mexendo e continue indo para frente, continue ganhando força e continue derrubando barreiras, continue fazendo coisas mirabolantes, tá? Ele também pode ser visto, essa ideia de momento, como um ímpeto, ou seja, um corpo em movimento, ou seja, o ímpeto de um corpo em movimento, ou de uma ideia também que se propaga, ou de um curso de eventos. É exatamente isso que está acontecendo. É um grupo que está unido, que está se movimentando, e esse movimento, esse deslocamento desse grupo está ganhando momento, ele está tendo uma tendência de cada vez se movimentar mais, ou seja, ele está se movimentando com ímpeto, ele está também transmitindo essas ideias com velocidade, as ideias estão ganhando corpo, e o curso está determinando um curso de eventos, uma sequência de eventos, tá certo? Então o movimento Reforma Já, ele ganhou esse momento, ou seja, ele ganhou essa força, ele ganhou esse poder de deslocamento, ele tomou corpo, ele dominou as mentes e os corações das pessoas, é isso que está acontecendo. Só que, já que a gente está falando em física, tá? Deixa eu fazer uma segunda metáfora. Existe a lei da ação e reação também, tá? E às vezes a gente entende o poder de uma ação com o poder da reação ao que está acontecendo. E é isso que eu vou propor para vocês aqui agora nesse vídeo. A gente entender o poder desse movimento Reforma Já pelas reações que já tem acontecendo a ele. A terceira lei de Newton, do Isaac Newton, descreve o resultado de uma interação entre duas forças. E ele vai dizer que para toda ação existe uma reação do mesmo valor em mesma direção, mas em sentido oposto. Ou seja, muita gente acha que esse movimento de hoje ele está fraquinho, que ele não ganhou corpo, que ele não vai surtir efeito, que ele pode até atrapalhar o governo em vez de ajudar, mas eu quero dizer que você vai entender agora o poder desse movimento pelo poder da reação que tem sido feita a esse movimento. E aqui está o detalhe que vai fazer com que você entenda quão forte é o movimento Reforma Já, essa manifestação que vai ocorrer hoje por todo o Brasil e com uma adesão aí impressionante. Para isso, eu vou me reportar a uma postagem no Twitter do perfil Oi Luiz, tá? Que é um perfil de um cara chamado Luiz, mas o nome do perfil dele no Twitter é @oiluiz, tá? O Oi Luiz, ele fez uma publicação, já mando um abraço para ele aí, dizendo o seguinte: nunca na história do Brasil a imprensa, os militantes de esquerda e os políticos se uniram desse jeito para tentar criminalizar uma manifestação. É justamente por isso que a gente tem que ir. É uma oportunidade única de irritar os três ao mesmo tempo. A primeira parte é importantíssima porque o Luiz está mostrando o nível inédito da reação a esse movimento, quando ele diz que nunca na história, ou seja, algo inédito, nunca na história do Brasil, a imprensa, os militantes de esquerda, os políticos se uniram tanto para tentar criminalizar uma manifestação. Nem os governos Dilma, o governo Lula, tentaram criminalizar uma manifestação. Essa manifestação está sendo tão criminalizada que isso evidencia a sua força, evidencia o seu poder, porque a reação está sendo tão forte, tão poderosa, que mostra que esse movimento se tornou muito forte.
Ou seja, a magnitude inédita da oposição a essas manifestações de hoje mostram que a sua força é enorme, tá certo? E é possível que nós não tenhamos ideia do quão potente é esse movimento que está se iniciando aqui hoje. É possível que uma máquina poderosa de transformação social tenha sido ligada. E essa máquina pode verdadeiramente tirar o Brasil da miséria e transformar o Brasil numa potência global, tá certo? Isso está se transformando em realidade. Como nós sabemos disso? Pelo poder da força contrária a esse movimento. E o poder da força contrária é igual ao poder da força do próprio movimento, usando essa metáfora da lei da ação e reação. Então eu quero nesse momento aqui, né, para falar de momento novamente, aqui cheguei na metade do vídeo, eu quero dizer para vocês o que nós já conseguimos com essa mobilização nas redes sociais envolvendo o movimento Reformas Já. Primeiro, Rodrigo Maia aceitou voto nominal para a MP 870, que é a reforma administrativa que garantiu toda a estrutura de governo de Bolsonaro. Primeira grande vitória. Segundo, o voto nominal, esse voto nominal impediu que 2 novos ministérios fossem criados e gerasse uma despesa terrível para o governo Bolsonaro, que já está fazendo um contingenciamento de gastos enorme. E, além disso, também garantiu que os auditores fiscais continuassem tendo o poder de denunciar crimes comuns, ou seja, 3 vitórias maravilhosas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aceitou o voto nominal e o voto nominal fez com que os 2 novos ministérios não fossem criados e, além disso, os auditores fiscais continuaram com o poder de denunciar crimes comuns. Então, 2 coisas, já vou para a terceira. Rodrigo Maia se comprometeu já a votar na semana que vem o crédito suplementar de 250 bilhões para o governo Bolsonaro, que vai permitir que o governo de Jair Bolsonaro não deixe de pagar aposentadorias ou também precise, por outro lado, fazer pedalada fiscal e acabar eventualmente cometendo crime de responsabilidade e sofrendo impeachment, tá? Então, terceira vitória, Rodrigo Maia se comprometeu a liberar a votação para o crédito suplementar que vai impedir Bolsonaro de sofrer um eventual impeachment. Número 4, Rodrigo Maia já se comprometeu a votar na outra semana, na semana seguinte, já a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Quarta vitória. Agora a quinta, Rodrigo Maia também se comprometeu já na semana subsequente votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara. Ele já se comprometeu com isso tudo diante da mobilização nas redes sociais. Imagina quando o Congresso Nacional olhar e ver a multidão de pessoas que vão estar nas ruas. Pessoal, conclusão, praticamente, só com a mobilização nas redes sociais nós já garantimos 5 vitórias maravilhosas e já garantimos fechar o primeiro semestre de 2019 com o Brasil tendo uma perspectiva maravilhosa de futuro pela frente. Tá certo? Um negócio maravilhoso aqui já foi conquistado. Só que a oposição sabe disso e está totalmente em pânico. Os militantes de esquerda, a imprensa e os caciques da velha política estão desesperados com isso. Conclusão, nós não podemos perder esse momento, ou seja, essa força motriz desse movimento Reforma Já. Essa força, essa unidade não pode ser perdida. Por isso a gente tem que ficar muito atento com as possibilidades de risco de sabotagem ao movimento. Que tipo de sabotagem, Daniel? Faixas pedindo fechamento do Congresso e do STF, grupos pedindo intervenção militar, pessoas cometendo atos de violência para tentar manchar o movimento, infiltrados no movimento tentando descaracterizar a paz, descaracterizar as pautas. Quais são as pautas? Revisando para vocês. Primeiro, reforma da Previdência de Paulo Guedes com 1 trilhão de economia. Segundo, reforma administrativa MP 870 sendo votada também no Senado na semana que vem. Terceiro, pacote anticrime de Sérgio Moro. Quarto, a CPI da Lava Toga. A gente não pode deixar que nada tire essa pauta de foco. Tá certo, pessoal? Então, para vocês têm que entender o poder que esse movimento ganhou. Tá certo? O Congresso já se mobilizou a aceitar essas reformas que vão tirar o Brasil da miséria, tirar o Brasil dos 4 trilhões de dívida. Ou seja, esse movimento é muito forte, muito poderoso. Eu tenho certeza que ele vai continuar. Nós vamos continuar indo para as ruas outras vezes. Isso não pode parar. A gente tem que se organizar. O negócio tem que estar unido. Unido, sim, em paz, num movimento democrático, num movimento pacífico,
tirando totalmente qualquer tipo de violência, seja ela verbal, seja ela de ameaça, seja ela de derrubar Congresso, fechar STF, pedir intervenção militar. Então hoje, nesse dia, nós estamos escrevendo história, tá certo? A história está sendo escrita, o Brasil está resolvendo a sua situação fiscal e a gente está abrindo caminho para não só sair do buraco de 4 trilhões de dívida, mas para trilharmos a rota das potências mundiais. Por isso a gente tem que ficar muito atento para não aceitar qualquer tipo de sabotagem a esse movimento, tá bom? Gostaria de terminar esse vídeo mandando um abraço pro meu amigo Bruno Perini, que termina essa semana o curso dele, Viver de Renda, que foi um curso excelente, que eu tive o prazer de ter a oportunidade de fazer o curso. É um curso que muda a mente, é um curso que você vai entender de finanças, é um curso que você vai entender até a necessidade da reforma da Previdência, que você vai entender mais de economia, de finanças pessoais. Então, eu dou parabéns ao Bruno Perini, meu amigo, e agradeço a ele a oportunidade de ter feito esse curso e digo para vocês, sigam o canal do Bruno Perini no YouTube e também sigam o perfil do Bruno Perini no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo os links para você seguir, tá bom? Pessoal, vejo vocês mais tarde, lá na Avenida Paulista, a partir das 2 da tarde, ali perto ali do caminhão nas ruas, ali perto da Fiesp, ali no MASP. Estarei lá com vocês, tá bom? A gente se vê daqui a pouco, estamos escrevendo a história, tá certo? O Brasil está iniciando um movimento que vai perdurar e vai tirar o Brasil não só do buraco, mas colocar na rota das potências mundiais. Se a gente não deixar o movimento ser sabotado com desunião, com pautas de violência antidemocráticas, o negócio vai bombar e vai bombar bonito, tá certo? Na paz, na democracia, exigindo apenas as 4 reformas e a celeridade na sua aprovação. E é isso aí, galera. Se inscreva no canal, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Se torne membro aqui do canal, ajuda muito o canal a crescer e você ter acesso ao conteúdo exclusivo. Forte abraço a vocês. A gente se vê daqui a pouco lá na Paulista aí. Um abraço, galera. Valeu!